Na verdade, hoje eu tenho 2 casos para contar. Mas para não ficar muito longo e cansativo para vocês, então eu vou fazer em 2 partes. Mas podem ficar tranquilos que, apesar de eles estarem interligados, um não interfere diretamente no outro. Em 12 de junho de 2014, a polícia recebe um chamado dizendo que haviam encontrado um corpo. Aparentemente, um caso qualquer corriqueiro para a polícia. Perto dele foram encontrados algumas garrafas, um par de óculos, um livro. No início, a polícia acreditou tratar-se de um sem-teto. Conforme eles iam analisando a cena, eles foram notando que existiam coisas ali que destoavam do que eles pensaram ser no início. Quando a equipe de perícia chegou, mesmo fazendo uma análise superficial no corpo, eles puderam notar que, apesar de bastante sujas, as roupas que esse homem usava era de uma grife italiana muitíssimo famosa. Olá pessoal, eu sou Fabiana, esse é o canal Lado B, sejam muitíssimo bem-vindos. Aqui nós conversaremos sobre casos criminais, misteriosos, bizarros e também sobrenatural. E eu peço a vocês, já com todo carinho, que curtam o meu trabalho, que compartilhem com os amigos que gostam desse tipo de conteúdo, que vocês comentem. Eu sei que tem gente que tem um pouco de preguicinha assim de digitar, mas mesmo que seja só um emojinho já vale muitíssimo para mim. E se inscrevam para fortalecer o canal, que tenta, junto com vocês, desvendar alguns dos mistérios da mente. Agora chega de enrolação e bora para a história de hoje. Corpo removido. Assim que o legista começa a trabalhar, ele não tem nenhuma dificuldade em descobrir que aquele homem é Yu Byung. No dia em que ele foi encontrado sem vida, ele era o homem mais procurado da Coreia. Inclusive, havia uma recompensa de $50 mil para quem conseguisse dar alguma informação que levasse ao paradeiro dele. Mas eu contei isso para vocês só para dar uma amostrinha. O resto todo eu vou contar na segunda parte do vídeo. É que eu queria deixar vocês curiosos. O lugar onde Yu Byung foi encontrado ficava a cerca de 2 quilômetros da sua casa de campo, onde a polícia já havia estado à sua procura. E lá eles encontraram numa parede falsa cerca de $500 mil divididos em 2 malas, em espécie, tudo em espécie. Bem cara, sim, né? De gente que sabe que vai precisar fugir a qualquer momento. Yu Byung acumulou essa fortuna, tornou-se um bilionário com várias atividades. Ele foi fotógrafo, empresário, inventor e líder religioso. Logo começa um burburinho e levanta a teoria de que é mais uma das suas artimanhas e que aquele corpo encontrado devia ser de uma pessoa desconhecida e ele deveria estar vivo curtindo a sua fortuna. Mas o legista confirmou com toda certeza, tanto através dos exames necropapiloscópicos quanto de DNA, que foi coletado do irmão mais velho de Yu Byung, que tinha 75 anos. Eu não sei se eu falei a idade dele, né? 73. E o irmão 75. Então, DNA não tem como rebater, né? Era ele mesmo. O que não ficou claro para mim, porque eu não consegui encontrar em lugar nenhum, foi a causa da morte. Das coisinhas assim que eu li, que eu vi, teve uma especulação de que ele autoeliminou-se. Assim que encontraram esse corpo, pouco a pouco, automaticamente,
começa a se montar um quebra-cabeças macabro. Mas para entender toda essa doideira, a gente vai ter que voltar um pouquinho no tempo. Mais precisamente em 29 de agosto de 1987. Lembra que eu falei que uma das atividades do Yu Byung era líder religioso? Pois bem, um detetive da homicídios é chamado pelo rádio de uma viatura para ir até o endereço onde ficava uma fábrica aparentemente desativada. Quando o detetive da homicídios chega no local, tem algumas viaturas, já tem alguns policiais que estão desmontando o teto do que seria o refeitório e já tinham colocado uma escada para ter acesso ao forro do lugar. Como ele era o investigador-chefe daquela repartição, claro que ficava a cargo dele subir e tirar as primeiras impressões. Então ele pega uma lanterna e sobe na escada, começa a dar uma olhada lá no forro. De imediato, ele não encontra nada de estranho. Mas, conforme ele vai procurando, ele encontra o que ele mesmo descreveu como digno de uma cena de filme de terror. Eram vários corpos empilhados de uma forma bizarra, que para ele não parecia ter sido colocada ao acaso ali, tinha sido algo planejado. Eram tantos que dali da onde ele estava não era possível nem contar. Quando ele subiu, fez uns testes preliminares para ver se era seguro para que a equipe pudesse subir também. Sobe o pessoal da equipe, de perícia, com fotógrafos. Eles podem determinar que ali tem 32 pessoas. 31, nessa pilha que ele comentou. Uma delas no centro, pendurada pelo pescoço. Vocês já entenderam. Eram 28 mulheres e 4 homens. Dentre essas mulheres, estava uma que é peça importantíssima nesse caso. Seu nome, Park Soo-yeon, de 48 anos, cuja fábrica estava em seu nome. E o homem que estava lá no centro era o gerente dessa fábrica. Então, tudo indicava que todos os que estavam ali pertenciam a algum cargo de chefia da fábrica em questão. E dentro desse montante de 32 pessoas estavam os 3 filhos da Park Soo. Não achei também a idade deles. Pelo que eu pude entender, fazendo a minha pesquisa, vendo fotos, enfim, acredito que eles fossem entre jovens e adolescentes. Quando seu marido é encontrado e informado do que aconteceu, ele fica completamente desolado, mas também nervoso. E ele questiona a polícia do porquê dele estar sendo interrogado daquela maneira, já que ele também é uma vítima. Ele falou: perdi toda a minha família, sem saber sequer o porquê. Logo descobre-se que ele tem álibi, então a polícia é obrigada a parar, deixar ele em paz e começar a investigação do zero. Bom, do zero é modo de dizer, porque já que tinha o nome da proprietária da fábrica, então investiga-se o histórico dela e as operações da fábrica. E claro, a cena em questão, onde foi encontrado alguns papéis rasgados, que conforme eles foram montando, eles perceberam que não estava ali à toa, que era para ter sido achado mesmo por alguém, porque ele formava um bilhete que dizia o seguinte: mantenha a boca fechada, ela está inconsciente. 5 pessoas perderam suas vidas dentro das últimas 4 horas.
Eu planejei isso, aguente firme. Com a orientação dele, creio que todos vão partir hoje. Bastante enigmático, né? Park Soo, além de ter em seu nome aquela fábrica, ela era CEO de uma grande indústria da Coreia do Sul, a Odayang. E essa fábrica que estava no nome dela é uma subsidiária da Odayang, chamada Cinco Oceanos, uma fábrica que produzia artesanatos, principalmente artesanatos culturais para turistas. Há um tempo atrás, um casal tinha feito uma denúncia contra a empresa e quando começam as investigações e chega no nome da Park Soo, a investigação para. Essa mulher era considerada quase uma santa na comunidade. Ela aparecia bastante em eventos sociais e ela dizia ter se curado de um câncer, graças a poderes curativos que ela tinha. Próximo, no mesmo terreno dessa fábrica, foi construído um alojamento onde os funcionários, os colaboradores, podiam morar sem custo nenhum. E para os filhos dos colaboradores da Cinco Oceanos, havia uma escola de período integral que inclusive dava matérias extracurriculares, como dança, instrumento musical, enfim, tudo que uma pessoa precisa de alicerce para crescer e ter um bom futuro, ser uma pessoa de sucesso. Park Soo-young, ela era muito engajada nesses assuntos de projeto social. E o mais famoso era uma casa que ela mantinha de órfãos que eram cuidados por ela. Ultimamente, a gente tem visto tanto disso, gente, de ONGs que servem só para fachada, mas vocês já vão ver o tamanho da imundície que é essa. Nesses eventos, ela conseguia convencer as pessoas para que as pessoas investissem, nessas instituições dela e que a pessoa teria, além da satisfação de ajudar tantas crianças órfãs, um retorno com alto lucro por causa dos juros. Então, as pessoas investiam. Na hora que eu vi isso, eu falei, nossa, até é bonito ver, que ainda tem gente que acredita em Papai Noel. Depois de algum tempo, outras pessoas foram notando que tinha algo de muito errado aí nesse investimento. Então, fora aquele casal que já havia ido denunciar, que inclusive chegou na delegacia ferido, alegando que tinham sido colocados para fora por 7 seguranças e coagidos, apanhando para assinar uma documentação de que a Cinco Oceanos já tinha saldado a sua dívida com eles. Mas quando começam a chegar mais pessoas, a coisa vai complicar um pouquinho para o lado da Park Soo. Muitas dessas pessoas, desses investidores, não eram ricos, eles investiram o dinheiro de uma vida toda, as economias de uma vida toda. Então, eles não iam ficar quietos, não iam deixar para lá. E foram em grupos. Agora, a polícia tinha que levar a sério, porque era a mesma denúncia, do mesmo local, mas muitas pessoas. Então, obviamente, tinha algo de errado sim. Para a polícia era uma situação bastante complicada, porque a Cinco Oceanos, ela era conhecida na Coreia do Sul toda por ser uma fábrica de excelência. Sem contar que a Park Soo investia muito, mas muito mesmo, em publicidade. Não só relacionado à fábrica, como relacionado às benfeitorias que ela fazia para os colaboradores.
O marido da Park Soo trabalhava para o governo, então ela era uma mulher empoderada. E com tudo isso a favor dela, ela conseguiu, né, moldar perante a sociedade a imagem, né, da santa, da mulher perfeita, da empreendedora. Na Coreia, tanto na Coreia do Sul, né, principalmente na Coreia do Norte, eles têm uma cultura muito diferente da nossa, que na realidade é muito bonita. Porém, alguns se aproveitam disso. Você nasce já, né, e é programado para aquilo. Respeitar as hierarquias e respeitar as pessoas mais velhas. Tudo o que essa mulher precisava para fazer o que ela estava fazendo, que é se beneficiar daqueles que você consegue amedrontar. Agora, eu imagino que vocês devam estar se perguntando o que essa santa estava fazendo no forro da fábrica junto com seus filhos. Se vocês forem como eu, que adoram uma boa teoria da conspiração, nem sempre teoria, já devem estar imaginando o que é que está acontecendo aqui. Esses funcionários, esses colaboradores, na verdade, eles eram praticamente escravos. Embora eles não fossem forçados a trabalhar, eles viviam ali naquela colônia, naquele alojamento, monitorados. Eles não podiam conversar à vontade sobre o que eles quisessem na casa deles. As crianças que ela apresentava nas propagandas, onde ela falava, né? Meu gato doido me assustando. Onde ela falava, as benfeitorias que ela fazia, eram, na verdade, os filhos dos colaboradores, que eram criados praticamente o dia inteiro longe dos seus pais. Então, eles faziam isso por ela, né, esses vídeos, essas propagandas, por medo. Respeito, né, como eu disse, lá eles já nutrem isso desde pequenos, e porque eram chantageados, ou vocês fazem isso, ou vocês não vão ver mais os seus pais. E com uma cultura dessas, é óbvio que todo mundo ali ficava caladinho. Apesar deles não poderem viver a vida deles, o básico ali eles tinham. O que é óbvio que saía muito mais barato do que se ela fosse contratar atores para fazer isso por ela. Acontece que todo espertalhão, uma hora, acaba tropeçando no próprio ego. Eles mesmos acabam se entregando. A Park Soo é levada para interrogatório, porém, como boa vigarista, também era uma boa atriz. Então, ela fingiu que estava passando mal, simulou um desmaio, e a polícia foi obrigada a parar o interrogatório e levar ela até o hospital, mesmo sabendo que aquilo era fingimento, porque se eles não fizessem isso, era considerado omissão de socorro, assim como é aqui. E como já era de se esperar, ela foge do pronto-socorro e ela desaparece junto com alguns dos seus funcionários, mais 18 milhões de dólares dos investidores. A polícia continua a investigação, dessa vez interrogando, né, os funcionários que acabaram ficando para trás. Alguma coisa, de repente, algum podia saber. E foi assim que foi descoberto o sistema enorme de fraude que era a 5 Oceanos. E que, através de uma ligação anônima, levou a polícia para aquela bizarrice no forro da fábrica. Sobre essa cena, investigações concluídas. No laudo do legista constava
que foram encontrados mais de 100 pedaços de algodão e tecido na boca, na garganta das 31 pessoas. Afinal de contas, aquele que estava no meio, né, a gente já sabe o que aconteceu. Foram feitos exames toxicológicos, nada foi encontrado, então ficou concluído que a causa das mortes foi por asfixia. O gerente teria supervisionado tudo e assim que as 31 pessoas se foram, ele também se foi. E que tudo não passava de um ritual. Uma coisa que não se sabe é se essas 31 pessoas que estavam com ela, mas provavelmente sim, sabiam que ela devia mais de 80 milhões de dólares para esses investidores. O que ela fazia com tanto dinheiro, só Deus sabe. E as pessoas mais próximas a ela sabiam que ela tinha verdadeiro pavor de ir parar na cadeia. Mesmo assim, nada daquilo fazia o menor sentido, porque os legistas descobriram que a Park Soo foi a primeira a perder a vida. E tudo indicava que ela era a líder. E normalmente os líderes de seita são os últimos a fazerem a passagem, né? Eles ajudam os seus súditos e depois eles vão ou não vão e ficam aqui vivendo às custas do dinheiro das pessoas que eles mandaram para o paraíso. Mas vocês já sabem que essa doideira não acaba por aqui. Os legistas descobriram que 12 das 28 mulheres tinham vestígios de ato sexual. Não ficou claro, né, se consensual ou forçado, porém acredita-se que consensual, porque elas não tinham marcas de defesa. Quando as pessoas, né, brigam para se defender, ficam umas marcas que eles sabem identificar. O que leva a gente a pensar o que aconteceu naquele forro. Afinal de contas, os 3 filhos dela estavam presentes, 2 meninos e uma menina. Como eu disse, né, acredito que entre adolescente e jovens, mas sem conseguir passar uma certeza para vocês. Se alguém já conhece esse caso, já ouviu falar e sabe, conta aqui para mim, porque ela, a Park Soo, foi uma dessas mulheres cujo corpo foi encontrado, né, vestígios desse ato. E com os filhos junto, esse caso é mais um desses casos que tem mais questionamentos do que respostas. Principalmente porque não sobreviveu nem sequer uma testemunha para contar o que foi que aconteceu ali. Então, tudo que se ouve que esteja fora do laudo, né, das necropsias é especulação, é fofoca. Então, eu prefiro não falar. Aí a gente se pergunta, será que o ato, né, aconteceu lá no forro, né, na presença de todo mundo? Ou será que aconteceu num outro lugar, né, mais reservado e depois disso eles subiram no forro para fazer o que fizeram? Bom, tinham 2 equipes de investigadores. Uma que já estava investigando as fraudes, né, a parte burocrática, e a equipe que estava investigando a bizarrice no forro da fábrica. A equipe criminalista fechou o caso da seguinte maneira: aquele homem que estava no meio pendurado ceifou as 31 pessoas e depois ele fez o que fez consigo mesmo. Tudo por causa de uma seita em um ritual.
Eles acreditavam que essa explicação, né, rasinha, ia ser mais fácil da população engolir, acreditar, digerir, enfim. Aí eu fico me perguntando como eles subestimam o povo, né? Porque você acha que as pessoas iam acreditar nisso? Que um único homem, né, fez o que fez com 31 pessoas e ninguém ia se defender, tentar fugir? Eles têm que acreditar. Já a equipe que investigava a parte burocrática, as fraudes, deram entrevistas e falaram que acharam aquele resumo muito simplista. Que eles acreditavam que sim, realmente se tratava, sim, de uma seita. Porém, a coisa era bem mais profunda do que parecia. Porque chega uma hora na investigação que eles descobrem que a Park-soo era uma laranja, que o dinheiro só passava por ela para ser lavado e depois era enviado para alguém muito mais poderoso. Descobriram também que ela não era CEO da Oda Yang e muito menos dona das 5 oceanos, que isso tudo era fachada, que eram todos documentos falsos. E esse dinheiro todo depois ia parar em uma empresa que se chamava Sanhu Trend. Trend é uma palavra, né, americana, em inglês, então me perdoem, tá, gente, se eu não tô pronunciando corretamente, afinal de contas a pronúncia, né, do mandarim, do chinês, são bastante complicadas, assim, pra gente daqui do Ocidente. E essa Sanhu Trend foi sendo estudada e rastreada e chegam até quem? Exatamente, o bilionário lá do início do vídeo, Yoo Byung. Mas se a gente achar que acabou aqui, não, tem mais. Porque aí a gente se pergunta, o que uma mulher, na posição dela, com a astúcia dela, que podia ter o seu próprio negócio, fazia sendo pau mandado desse homem? Bora lá que eu vou contar para vocês. Yoo Byung, ele era líder da Igreja da Salvação, uma seita com centenas de milhares de seguidores. Obviamente, uma delas era Park-soo. Quando aquela coisa aconteceu no forro lá em 97, ninguém nunca tinha sequer ouvido falar o nome desse homem. Ele era extremamente discreto. Para ele chegar onde ele chegou, na idade que ele chegou, é a única maneira, né? Como figura pública, ele não ia conseguir. Então, ele expunha os outros. Aí, como ele ficou nacionalmente, até mundialmente conhecido, eu conto para vocês na segunda parte do vídeo, tá? Então, desde pequeno, ele acreditava que ele era especial, mais do que os réis mortais. Quando adolescente, ele conheceu no colégio um grupo de americanos cristãos. E ele começou a andar com essa galera aí e conhecer um pouco melhor sobre o cristianismo. E como mais um dos mistérios da vida que, quem sabe um dia a gente consegue, né, revelar, ele tinha um poder de persuasão inacreditável. E ele falava para esses amigos e até para outras pessoas que ele sentia que o mundo estava prestes a acabar e que era a missão dele salvar o máximo de pessoas possível. Nessa época, ele conheceu uma garota, se apaixonou, casou. Aí, ele e o sogro, que graças ao poder de persuasão dele, ele conseguiu vender para o sogro essa ideia, fundaram a Igreja da Salvação, ou Seita da Salvação, como vocês quiserem chamar. Afinal de contas, em cada fonte eu encontrava um nome.
E o que eles pregavam? Misturaram um pouquinho do conhecimento que eles tinham sobre espiritualidade, sobre o cristianismo, mas fundamentalmente era o seguinte: se você for membro da Igreja da Salvação, você está salvo. Não importa o tamanho ou a quantidade dos seus pecados. Apesar dessas seitas serem basicamente a mesma coisa, muitas pessoas ainda caem, nesses golpes. Algumas porque sentem um vazio, e esse tipo de lugar, eles fazem com que a pessoa se sinta especial, diferente. Ele não deixa as pessoas acharem que elas são pecadoras. Não. Então, aquilo acaba preenchendo. E esse vazio, se for preenchido dessa forma, não passa de ego, gente? E algumas outras pessoas também por ganância. Ganância, vocês vão entender. Essa seita, ela era uma espécie de pirâmide. Apesar desses centenas de milhares de seguidores, existia o alto escalão. E o que se passava no alto escalão, ninguém mais sabia. E o que era necessário para você fazer parte, ser membro desse alto escalão? Vamos lá. Lembra que eu contei para vocês, que ele era inventor e empresário, empreendedor. Então ele criou alguns produtos e os súditos tinham que vender esses produtos e levar mais fiéis para a Igreja da Salvação. Aí os mais gananciosos, que queriam fazer parte do alto escalão, faziam o quê? Sondavam aonde eles encontravam pessoas mais idosinhas, pessoas mais solitárias, davam um jeitinho de se aproximar, começava a fazer parte da vida dessa pessoa, cuidava dessa pessoa. Os produtos que eram fabricados, pelo Yubion, ou por uma das fábricas dele, eram basicamente produtos medicinais. Lá na Coreia isso é bastante comum. Então, as pessoas faziam, os seguidores faziam massagem nessas pessoas com aqueles cremes medicinais. E quando eles já tinham conseguido conquistar toda a confiança daquela pessoa solitária ou idosinha, eles arrastavam para a seita, para que lá na seita eles terminassem de depenar a pessoa. Então era mais ou menos como uma cota, Quem trouxer mais dinheiro fica mais perto do alto escalão. As pessoas do alto escalão, que se achavam muito espertas, também estavam sendo manipuladas por ele. O que ele fazia? Ele permitia que elas ficassem um pouco mais ricas do que elas eram antes de entrar para a seita, porém, no limite que ele queria. Enquanto essas pessoas ficavam razoavelmente ricas, ele ia ficando bilionário. E em 2 décadas, ele conseguiu atingir esse objetivo. E aí realiza-se o sonho do garotinho pobre que sonhava em ficar rico. Porque essas pessoas, é inacreditável, eles têm tanta disposição, tanta inteligência, tanto poder de persuasão, sagacidade, que se eles usassem isso para o bem, eu acho que o planeta estava todo coberto de glitter. Mas não, eles usam para o mal. Então vocês puderam perceber, não é? Realmente um esquema de pirâmide. Aí essas pessoas mais gananciosas acabavam cedendo o nome para ele, para abrir empresas falsas, e iam se embolando numa teia de crimes onde só o nomezinho delas ia estar. E ele fazia isso com tanta naturalidade que essas pessoas,
eram gratas a ele por ele ter permitido que elas chegassem a esse nível. Será que alguém consegue enganá-lo, ludibriar tantas pessoas e sair ileso? Por que todos esses líderes de seita que têm algum dom, por que eles só usam pro mal? E outra coisa que eu me pergunto, com tanto caso assim, as pessoas ainda se deixam enganar. Esse caso é um caso que tem bastante lacuna. O povo coreano é um povo muito reservado. Então, a polícia não dá todas as informações, mesmo depois de ter fechado um caso. Então, é um caso que a gente nunca vai ter todas as respostas. E vai ficar com aquela fumacinha, né, saindo dos ouvidos, porque a gente fica tentando decifrar, né, o que aconteceu, o porquê, o que aconteceu naquele forro, o que não sei o quê. Conta pra mim nos comentários também, tá? As teorias de vocês. Que enquanto isso eu vou continuar procurando para ver se eu consigo encontrar mais informação para deixar isso pelo menos mais completo para vocês, tá bom? Bom, agora eu vou me preparar para a segunda parte e eu volto logo logo contando tudinho para vocês, ok? Então, beijinhos e até o próximo vídeo.